Glória a Deus. Graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Amém? Vou fazer um estudo aqui, mas para os crentes vigiar, viu, irmão? O crente tem que vigiar muito com o que fala. O crente gosta muito de falar coisas que não vigia para falar. Por isso que a gíria não é de Deus, irmãos. A gíria nasceu na cadeia. Amém? Era um modo dos presos conversar sem os policiais. Muito frio aqui, viu, irmão? Sem os policiais saber quem estava conversando. Aí nasceu as gírias na cadeia. Gíria, demônio, pomba, gíria. Então, já não combina muito. Amém, irmãos? Não é para crente gíria. Amém? Então, o crente gosta muito de falar coisas sem pensar. Por exemplo, aquela música Parabéns para você. Você está profetizando para parar os bens da pessoa. Apóstolo Paulo chamava isso de rudimentos no mundo. É uma música satânica que não pode acompanhar os crentes. Para os bens para você. O certo seria muitos bens para você. Você vai falar, é coisa de louco? Não, é coisa de crente vigilante. Você chegar para o irmão e falar assim, irmão, você caiu do céu. Quem caiu do céu foi o diabo, irmão. Quem caiu do céu foi o diabo. Você está chamando o irmão de Satanás. Ah, meu irmão, vou te quebrar seu galho. Aí você vê, quem está falando nessa boca? Jesus é a videira, nós somos ama. Aí a pessoa fala, vou te quebrar seu galho. Irmã, eu fiquei abismada. A Bíblia fala que no abismo tem demônios perigosíssimos. A irmã fala, ai, fiquei todo doido, irmã, ai, fiquei doido. Né? Para começar a ficar levando o nome do crente, tem muita gíria, né? É vaso, ai, meu Jesus Cristinho. A Bíblia fala, não levar o santo nome do Senhor em vão. O nome de Jesus tem que ser clamado na hora certa. Então eu já falei sobre isso, mas estou falando de novo porque vai nascer um estudo aqui. Amém? Então tem muita coisa que o crente não vigia, irmão. O crente está no mundo satânico, a Bíblia fala, eu vi Satanás cair como raio e ai da terra por causa disso. E não vigia no mundo que é totalmente satânico. A palavra mundo é sistema. É satânico. Tem um ditado que fala assim, o peixe morre pela boca. Amém? Então nasceu esse estudo. Amém, irmão? E outras coisas mais que crente fala, irmão. Amém? Ai, fiquei doidinha profetizando mal. Crente não vigia muito não, irmão. Só crente que lê Bíblia vigia mais. Amém? Então o crente tem que vigiar muito com essa falta de vigilância. Amém? Eu já vi crente falar assim, ai minha nossa, peraí, Nossa Senhora? Não é meu nosso não, meu Deus? Eu já vi crente falar Nossa Senhora. Ai minha Nossa Senhora. Eu já vi crente falar isso. Amém, irmãos? Então o crente tem que tomar cuidado. Então, irmãos, olha, eu lembro uma certa feita que tinha um irmão muito salgado. A Bíblia fala que bom é o sal. Tem gente que fala assim, não seja demasiadamente santo, versículo isolado. Que a Bíblia fala, seja santo como eu sou santo. E lá em Apocalipse fala assim, quem é santo, santifique-se ainda mais. Aí eles usam esse versículo para ficar no pecado, andando pelado, seminu. Né? É um versículo isolado, é um versículo de crente que não gosta de ler Bíblia. Crente esconde muito atrás da Bíblia, né? Jesus só quer o coração, essas outras gírias de crente, né? Que é satânico. E esse irmão era muito sal, irmão. Era mão comprida, combinação. E não, eu raspava o cabelo para não ter corte de cabelo igual o irmão Santo tá com corte. O irmão Santo já raspou muita cabeça. Tem vezes que eu acho que eu até desviei um pouquinho, irmão. Tudo que eu vivia antes e não estou vivendo mais. Então nós tudo rapava a cabeça, porque nós não queria corte de cabelo, nós não queria moda, mundanismo, nós queria Deus, irmão. O crente fanático é Deus, ele quer pregar na praça, ele quer entrar na lotação e pregar, ele acorda pensando em Deus. Não tem pessoas fanáticas com futebol, não acorda pensando no time, faz live pensando no time, assim é o crente fanático. Ele pensa em Deus a todo momento. Amém, irmão? Então, todo mundo não cortava, tinha uma época na Deus Amor, todo mundo tinha a cabecinha raspada, ninguém queria corte de cabelo não, até os filhos do missionário tinham a cabeça raspada nessa época, até o Sérgio Sora tinha a cabeça raspada, porque todo mundo queria buscar só Deus, irmão. Nós queríamos esvaziar de nós mesmos e aproximar de Deus. E esse irmão, ele não usava perfume, eu ficava assim, por que esse irmão não usa perfume? Por que esse irmão não usa perfume?
Aí eu ficava com aqui na cabeça. Aí um dia eu no monte, eu falei assim, ungir Jesus, peraí, ungir Jesus. Ele não se ungiu com perfume para sair, não ter se eu tô cheiroso, não. Ungiro ele. E ele aceitou porque ele é rei. Unguento era para rei, era caríssimo. Tanto que as prostitutas lutavam para comprar um unguento a vida toda, tendo relação, porque se pingasse um unguento, chamava freguês. Era caríssimo os ungüentos da época, os perfumes aromáticos da época, era caríssimo, era coisa para rei. Por isso que Jesus aceitou o perfume. E esse irmão usava perfume sem cheiro. Ele comprava aqueles rolões sem cheiro, tal. E um dia eu conversando no monte, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, irmão, você já anotou os nomes dos perfumes? Tarô, Azarro, e tinha um outro nome lá que atraía sensualidade, que eu não lembro na minha época. Falava tipo que queria que as mulheres cheirassem ele, um nome que eu não me lembro. Amém? Da água de cheiro. E ele falou, você já notou que quando você passa, quando passa um homem perfumado, outro dia eu estava no ônibus e o Espírito Santo me tocou. Aí passou um homem muito perfumado, as mulheres, nossa, que delícia, falando uma coisa, você viu? Gostoso, homem cheiroso, gente, tal. Aí ele disse que depois que ele escutou isso, ele começou a vigiar com perfume. Ele falou assim, o perfume é da pombagira, o perfume é para atrair mulher. Como ele queria ser salvo, não queria mulher, ele já era casado, ele passou a usar perfume sem cheiro. Tem muita gente que não entende cabeça de pentecostal. O pentecostal é aquela pessoa que quer aproximar de Deus, irmão. O verdadeiro pentecostal, não é esse pentecostal do reteté mentiroso aí, não. É o verdadeiro pentecostal, aquele crente que da nata, aquele crente que quer ser salvo, larga o mundo, o negócio dele é comer Deus, é viver com Deus. O verdadeiro cristão, ele é da nata. Então ele me falou isso, eu nunca esqueci. Eu falei, não é que esse irmão tá certo? Aí eu comecei a reparar no ônibus, quando passa um homem cheiroso, uma cutuca a outra. Aí eu falei, será que não é da pomba, não? Não é que é da pomba, mas será que a pomba não usa ele não para trazer mais luta para os crentes? Aí eu fiquei meditando. Por exemplo, um desenho que chama Smurf. Sabe o que significa Smurf, irmão? Demônios da floresta. Pode bater na internet aí que você vai ver. A palavra Smurf em inglês é demônios da floresta. E o crente colocava para o filho assistir e achava que estava tudo certo, vendo os demônios da floresta. Amém? Outro exemplo, maionese Hellmann's. Hell é inferno, mães é homem. Então aquela maionese chama homens do inferno. Para pensar para você ver. A maionese... Sai, gatinho. Vai derrubar minha luz que eu coloquei aqui. Chama homens do inferno. Pra que eles pegam um nome chamado Homens do Inferno e põem numa maionese? Nunca mais comprei, irmão. Não existe coincidência. Por que eles colocou numa maionese escrito Homens do Inferno? Numa maionese. É sem sentido. Amém? Aquele seriado do Chaves, antiguíssimo. Desde 1970 e pouco tem aquele seriado do Chaves. Presta atenção. E ele tá preocupado com a luz aqui. Vai derrubar minha luz, irmão. Amém? Que essas luzes de emergência aqui, aí eu coloco para melhorar a live um pouquinho. Então presta atenção, irmão. Vou colocar do lado de cá. Então, para que eles colocam um nome do gato Satanás? Mesmo não tem coisa maligna nesse meio. Um gatinho de desenho de criança. E tinha um desenho na minha época que chamava Thundercats. Gostava muito. Thundercats. Aí tinha um tal de Munra, que ele falava assim, eu sou criatura do mal, demônio do inferno, vai pular em mim o gatinho. Ele pula em mim direto. Irmãos, aí pulou em mim, ele tá subindo, fazer a live com ele. Ele é igual o periquito, gosta de ficar no alto. Então, irmãos, presta atenção. Monra, criatura do mal, num desenho. Então o crente, irmão, tem que viver nesse mundo como se não fosse. O crente espiritual, ele pesca as coisas satânicas. Tinha um desenho da minha época que chamava Manda-Chuva. Manda-Chuva. Presta atenção. E esse manda-chuva, ele ensinava os gatinhos a roubar nos restaurantes, os gatinhos, e os crentes colocavam para os filhos. Amém? Então presta atenção. Pitbull, Triton, olha o nome das marcas da nova era, Fórum, Sputnik, amém? Triton. Então no símbolo da Zump tinha um raio caído. Eu vi Satanás cair como raio. Então os crentes mais pentecostal vigiavam muito com o mundanismo. Amém? Com o paganismo. Amém? Então tem certas coisas que o crente que não vigia, ele vai entrando nesse meio. Irmão. Amém? Tem uma marca Monster que é 666 em hebraico. Monster, uma bebida.
Pode olhar o número 6 no hebraico. Tem 3 arranhão na marca monstro. É 666 em hebraico. Então o diabo nesse mundo, ele age muito. É nós que temos que enxergar o diabo. Amém? O crente espiritual tem que enxergar o diabo. Aí o crente vai comendo qualquer tipo de coisa. Vai engolindo qualquer tipo de coisa. Amém? Por falta de sabedoria, tudo bem que não vai acontecer nada, porque come no engano, que não lê Bíblia. Mas a partir do momento que você vê que aquele negócio ali, irmão, é do engano, você não pode comer mais. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, coisas sacrificadas aos ídolos. Eu gostava muito de ir num restaurante. Muito, mas muito mesmo. Aí eu comia, gostava da comida do restaurante. Um dia eu vi as imagens lá na parede, né? Você sabe de quê, né? Do que o irmão santo foi. Amém? Da Quimbanda. E eu vi as imagens lá de longe, no fundo, cheguei perto da cozinha, vi. Eu nunca mais entrei naquele restaurante, porque são comidas sacrificadas aos ídolos. Amém? Na memória eu pensei, eu falei, não vou poder mais comer lá, porque são comidas sacrificadas a ídolos. Amém? Então, quando a gente vê, irmão, que são comidas assim, nós não podemos voltar mais. Amém? No restaurante. Porque senão você é culpado de estar comendo naquele lugar. Que a Bíblia fala, quando souber que a comida é sacrificada aos ídolos, não coma. Ele vai acabar mordendo minha orelha. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho para ver se ele para de miar. Irmãos, então concretizando, o crente não pode comer tudo que vê. O crente não pode fazer tudo que ele quer. Amém, irmãos? Porque senão ele está arriscado a pecar contra Deus. Porque é um mundo contaminado pelo diabo. Amém, irmãos? Então, os crentes do passado eram muito mais espirituais que os crentes de hoje, irmão. Eu convivi com crentes, tem muitos desviados hoje, mas tem muitos que já partiram, muito espirituais. E Deus falava com eles no profundo. Por que Deus não está falando mais hoje, irmão? Porque hoje as pessoas não estão vigiando mais. Antigamente você entrava nos ônibus, estava todo mundo lendo Bíblia, espírito de oração. Hoje está todo mundo jogando joguinho de celular no Zap. Então os mundos são diferentes. Enquanto você não se enquadrar na vida dos crentes do passado, você nunca vai ter comunhão com Deus, irmão. Ô, irmão, sem me gabar, é para ajudar vocês que eu faço esse estudo. Irmão, tinha uma época que eu estava... Ninguém enjoa das visões de Deus. Eu não vou usar essa palavra enjoado, mas era Deus falava comigo muito no profundo. Eu não podia fazer assim no ônibus, que Deus já me entrava em visão comigo, aquelas coisas que eu acordava assustado. O pessoal do lado do ônibus ficava até olhando para mim, achando que eu era doido. Era muita comunhão que o pessoal crente do passado tinha, irmão. Amém? E hoje eu vejo esses crentes, não sabem o que é visão, não sabe nada, não conhece Deus, nunca teve uma comunhão, nunca viu um anjo. Amém, irmãos? Dias diferentes. Os pastores, o próprio pastor que ensina não vigiando, amém? Tendo um mau exemplo, amém, irmãos? Então o crente do passado era muito mais espiritual, irmão. A igreja era muito mais avivada. Deus agia mais, irmãos. Deus agia mais. Sabe o que está faltando? Vou dar um conselho para vocês, irmão. Eu fiz esse estudo porque eu estou vendo muita falta de vigilância. Pessoa que não foi chamada para pastor, Deus não chamou, não fique mentindo falando que Deus falou, não, irmão. Entrega o trabalho e sai fora. Por isso que o missionário foi chamado, uma luz muito forte chamou ele. Por isso que ele não tinha tempo para bobeirada, para contenda. No YouTube não tinha tempo para essas coisas, não. Foi chamado por Deus. O missionário teve a mesma visão que eu tive, aquela luz forte chamou ele. Falou que era o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Antigamente os crentes eram chamados. Hoje Deus nem está chamando mais, porque se chamar vai dar problema. Crentes preguiçosos que não gostam de oração. Amém? Vai dar problema, irmão. Vai dar problema. Então todo pastor antigamente era chamado. Os que não eram chamados, a obra não crescia. Amém? Hoje tem gente que vai fundando igreja. O foco é outro. O foco é não trabalhar. O foco é ter fã. O foco é ficar famoso. Antigamente o foco da igreja era a alma. Amém? Os pastores trabalhava com as próprias mãos, não escandalizava a obra. Irmão, os crentes de antigamente eram tão sinceros com Deus que eu lembro que os pastores fazia reunião e dava conta do dízimo, a assembleia era tudo assim, irmão, foi gastado tanto, anota aqui, irmão, foi gastado tanto, a financeira está aqui, irmão, a notinha está aqui, irmão, eu tive que tirar uma passagem para ir buscar tal coisa, irmão, aí eu gastei mais e tal. Os pastores devolviam o dízimo antigamente, irmão. Hoje o pastor não devolve dízimo mais não. Os pastores ofertavam, eles eram os primeiros a ofertar antigamente.
Eles eram o primeiro a ofertar. Hoje você não vê isso mais não, irmão. Quando oferta é porque tá dando para pegar depois. É falsidade pura. Amém, meus irmãos? Então a igreja mudou muito, irmão. Você vai olhando os pastores de hoje falando gíria, chocarrice, brincando com as coisas de Deus. Outro dia eu vi um vídeo de um pastor dançando e falando Samsung LG, Samsung LG glorificando as televisão, brincando, não entende as coisas de Deus. E o diabo não brinca de ser diabo, irmão. Por isso fica essa obra toda dividida. Porque não ora, não gosta de orar, a obra não vai para frente. Não gosta de jejuar, não consagra. Brinca com as coisas de Deus, acha que as coisas de Deus é brincadeira, irmão. Irmão, Deus abate o soberbo. Quando eu vejo um soberbo, irmão, oração contrária é macumba, viu? Quem faz oração contrária é macumba. Eu oro muito pelos soberbos. Mas eu falo assim, oh meu Deus. A Bíblia fala que o Senhor abate os soberbos. Meu Deus, tem certa pessoa que está merecendo uma liçãozinha. Eu só falo isso com Deus. Eu falo assim, oh meu Deus, porque está fazendo discípulos soberbos. Só não está na hora de dar uma brecada, não? Amém? Sabe por quê, irmão? Porque uma pessoa que faz discípulos, ela não pode fazer discípulo no erro, porque senão dá trabalho para os crentes sinceros depois rebanhar. Uma coisa é você arrebanhar, outra coisa é você rebanhar. Nem sei se existe isso, mas para você entender. Você pegar um rebanho de pessoas que rebanhou errado e você colocar na cabeça dele que ele está errado, dá muito mais trabalho do que você ganhar uma alma. Muito mais trabalho. Porque eles acostumou com aquele ídolo, acostumou com aquele certo pastor, daquele jeito, aí depois pra você colocar na cabeça da pessoa que está errada, eles se acostumaram com o fã, isso não vai mudar. Amém, irmão? Então, para você pegar uma pessoa que foi rebanhada de uma forma errada, é muito mais difícil que você ganhar uma alma. Dá muito mais trabalho para os crentes que querem ensinar as pessoas a morar no céu, dá muito mais trabalho. Porque a pessoa vai custar entender. Por quê? Porque ela está com. Vira um crente carrapicho, ela recebeu outras doutrinas. A alma dela está enferma, a alma dela está com caroços. Para ser tirada um por um é difícil. É difícil. Entendeu, irmãos? Então é por isso que a gente fica triste. Pastores que não sabem para onde vai, querendo guiar as pessoas, nós ficamos tristes, irmão. Porque uma alma tem muito valor para Deus. Eu lembro quando eu era da Deus é Amor. Eu participei algumas vezes dos Anjos da Madrugada da Deus é Amor. Ninguém filmava nada. Levava um galão de chocolate para os mendigos e salame. Aí eu achei bonito, fui lá ajudar eles alguns dias. Tinha um senhor velhinho de cabeça branca, muito humilde, saía de Kombi. Tinha vezes que eles comentam comigo na Kombi, né? Que eles cutucavam os mendigos quando estava muito duro de frio. Aí eles só chamavam o rabecão. Aí eu lembro que nós chegávamos debaixo dos viadutos com um galãozinho de café com leite, pão com mortadela, salame. Chamava Anjos da Madrugada. Nem sei se tem mais isso na Deus Amor. Tinha uma Kombi que a Deus Amor comprou só para isso. Aí nós acordávamos, um cafezinho, aí nós fazíamos uma oração, dava um panfletinho, eles acordavam no maior frio, com mão congelada, comia aquele Toddy quente, com pão com mortadela. E ali, irmão, o coração de cortar. Você tá quentinho na sua casa, tem pessoas morrendo de frio. Morrendo, irmão, é morrendo mesmo. Isso sempre aconteceu. É porque a sociedade faz vistas grossas, sempre, desde a época que eu participava, já morria mendigo. Amém? Mas ninguém filmava nada, irmão. Era todo mundo espiritual. Nós nem comentávamos, irmão. Tô comentando aqui porque eu tô dando um exemplo. Assim, nós nem comentávamos, era mal com a esposa. Que tinha que falar onde estava. Nós não comentava com ninguém. Nós fazíamos essa obra e ficava feliz. Ficava querendo que outro dia viesse para nós fazer de novo. Amém, irmãos? Nós não comentava nada. Tinha nada de expor a pessoa. Tinha nada disso. Tempos diferentes, irmão. Tempos diferentes, pastores com doutrinas estranhas, doutrinas que não são de Deus, amém? Que não são de Deus. Ele vai pular, que ele viu a sacolinha, pode pular. Pronto, ele é igual a periquita, ele gosta de ficar no ombro. Aí minha esposa chegou com um pãozinho ali, ele pulou para lá, vamos ficar miando. Então, irmãos, são tempos diferentes. A igreja não é mais a mesma, eu posso ser sincero, irmão. Esses irmãos assim, que fica fermentando a igreja, eles têm que mentir que Deus está falando mesmo, porque Deus não fala, irmão. Aqui, irmão. Pelo fruto se conhece a árvore. Deus não fala não, irmão. Tudo fofoca, irmão.
Irmão, pra você ter ideia, você afasta um pouquinho da oração, Deus para de falar. Você fala uma gíria, Deus para de falar. Se cobiçar uma mulher, Deus para de falar. As coisas de Deus é muito sagrada. Antigamente, para Deus falar com nós tinha que olhar só pro chão, não podia nem levantar o rosto. Se entrasse uma mulher perto de nós levantava e ia em pé no ônibus. Para manter a comunhão com Deus, as coisas de Deus é muito sagrada. Não podia ficar um dia sem orar. Todo dia nós jejuava, ainda que fosse até 10 horas da manhã, para manter a comunhão com Deus. Aí tem pastor hoje com milão, só vê comendo. Falando que Deus está falando, é tudo mentira, irmãos. Aqui eu posso ser sincero, as pessoas estão sendo enganadas. Porque quem já teve comunhão com Deus sabe e perdeu a comunhão. Muita gente fala mal de Eli na Bíblia. Amém? Falando com meu menino para ir, porque senão conversa atrapalha o vídeo. Muita gente fala mal de Eli na Bíblia. Muita gente fala mal. Mas Eli era um homem que tinha íntima comunhão com Deus. Tanto que quando Deus falou com Samuel, ele falou, ó, próxima vez você fala assim, fala que o teu servo ouve, porque era um homem que já teve comunhão com Deus. Então quem já teve comunhão com Deus, ainda que Deus não está dando visão, sabe como é que é, irmão. Por isso que vê esses pastor leitinho falando que Deus falou, nós falamos assim, não fala não. Está enganando o povo. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Ora, 15 minutos começa a conversar. Ora, 5 minutos começa a conversar. Começa uma campanha, mata a campanha. Quer mostrar para o povo que é de oração, não aguenta. Quem já teve comunhão com Deus fala assim, é mentira. Mentira, irmão. Pode falar, eis que sou eu mesmo que falo convosco. Mentira, irmão. Mentira. Amém? Comunhão com Deus é coisa séria. O crente vigilante, ele anda em vigilância. Quando ele vê uma coisa que não é de Deus, ele pesca. O irmão falou alguma gíria, ele fala assim, espera aí, o diabo tá nessa vida aí. O irmão falou que vai quebrar meu galho. Ô irmão, vou te quebrar seu galho. Ô irmão, você caiu do céu. Você fala assim, opa. Um crente vigilante, ele sabe um outro crente vigilante, irmão. O crente vigilante, ele não é bobo, não. Hoje está escasso o crente vigilante, mas quando o crente é vigilante, a pior coisa que tem é você conversar desviado perto de um crente vigilante. Ele vai ver que você está desviado. Porque, irmão, a experiência com Deus não se faz em ouvir os outros pregar, se faz em viver ela. Se faz em saber quando Deus fala, quando Deus não fala, quando você está errado ou não. O que é de Deus não é saber entender a voz do Espírito Santo e a voz do diabo. Você tem que saber entender, irmão, essas coisas. Senão você nunca vai entender quando é Deus que está falando, quando é o diabo que está falando. Você nunca vai entender quando você está desviado ou não. Você vai viver um mundo de mentira. Amém? Vai viver um mundo de mentira. Amém, irmãos? Então eu fiz esse estudo, irmão, sobre a vigilância. O crente tem que ser vigilante. Irmão. Se você não for vigilante, você nunca vai ouvir a voz de Deus. Você vai morrer frustrado. Você nunca vai ter uma comunhão com Deus. Amém? O que é vigilante? Ficar acordado, orar e manter a vigilância, né, irmão? O que é vigilância? Ficar sóbrio. Amém? Eu lembro que tinha irmão, quando via um falando mal do outro, chegando perto, eles, ó. Aí o irmão continuava, aí, irmão, você vê? Vamos orar, meu irmão. Vamos orar. Era assim, era a vigilância da época. Amém, irmão? Por isso que muitas vezes quando eu rebato o que fala de mim, que eu vejo lá, dá mais de 100 mil visualizações, um pouquinho é carne. Eu tenho que voltar ao primeiro amor. Podia deixar passar. Amém, irmão? Por isso que não estou comentando mais. Esses dias para trás eu ia postar uma coisa, eu apaguei. Entendeu? Deus está me voltando a ter a vigilância, sabe, irmão? Vigilância. Agora estudo para as almas não morrer, eu vou continuar fazendo contra essa heresia, irmão. Amém? Eu tenho dó das almas. As almas vai por muito vento de doutrina. Por isso que esses homens enriquecem. Qualquer um que fala que Deus falou, as almas vai atrás. Por quê? Porque não tem comunhão. O errado é vocês. Porque nunca teve uma comunhão com Deus e não sabe quando a pessoa fala que Deus falou ou não falou. Amém? É lógico que quando uma pessoa posta muita coisa, você fica achando que ela é de Deus. Mas depois você vai olhando pela Bíblia. A pessoa vai se mostrando, sabe, quem ela é. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Amém, irmão? Porque quem é de Deus obedece tudo, irmão. O que a mão direita faz, a esquerda não pode saber, obedece tudo. Quem é de Deus obedece. Quem não é de Deus é desobediente. A Bíblia fala assim, o pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria. O rebelde para Deus é como um feiticeiro. Tá vendo que tá errado e permanece. Não, é desse jeito. Eu vivo desse jeito. Não, não é assim. Isso é rebeldia. Nós temos uma liderança lá em cima. E como que nós obedecemos a liderança? Obedecendo a palavra. Amém, irmãos? Fica aí esse estudo, vigia com o que você põe para os seus filhos, artista pelada, roupa pelada, seu filho está seguindo exemplo, já fizemos um estudo sobre isso.
Vigia, às vezes você compra um aparelho de TV, põe em casa, acha que está segurando seu filho, você está matando seu filho aos poucos, ele está recebendo uma doutrina que não é de Deus, amém? Então vigia com isso, irmão, tá bom? Que Deus abençoe, fique em paz. Mais um estudo aí do Pastor Santo, tá bom? Que Deus abençoe. Jesus está voltando.